resistência. Quando o homem tem que lidar com a guerra, ele tem que realmente estar muito concentrado, ter a capacidade de ficar longas horas em silêncio, observando o inimigo e passando fome muitas vezes, ou até privação de sono. Coisa que as mulheres não conseguem fazer. Se elas ficarem com fome ou com sono, elas perdem o equilíbrio emocional. E se elas não puderem falar, elas se suicidam. Eu sou uma das exceções, viu? As mulheres têm que falar muito. Eu fico sem dormir muito tempo, viu? Inclusive mas tem que dormir. Os homens conseguem ficar mais. Então, dona Maria José, há aí algumas dificuldades que são próprias do ser humano. A senhora tem que tolerar seu marido com essas limitações. Ele carrega características do passado. Do passado. Então, né? E ele, os da senhora. Porém, sim, essa relação pode ser melhor apimentada, não é? E aqui não é o momento de nós tratarmos disso. Talvez a senhora pudesse nos procurar no nosso telefone 34535593 e nós poderíamos fornecer a vocês um curso, um treinamento ou algumas orientações que poderiam ajudar a melhorar esta condição da relação da senhora. Legal, agora vamos atender o próximo. Viu, Maria José? Vai dar tudo certo, tá? É só uma questão de tempo. Calma aí. Alô? Alô? Oi, quem é? É Maria? Maria. Tá falando de onde, querida? De Piracicaba. Piracicaba. Tá tudo bem? Fez sol aí hoje? Hoje tem sol aqui, mas eu não estou ouvindo sua voz, eu estou ouvindo pela TV. Ah, então tá. Mas você sabe que fez um sol, um azul anil, assim, aquele azul de... Como é que chama? De almirante, né? Que fala, né? Um azul... Céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro, né? De almirante. Por que eu mudei as... Mar de marinheiro, céu de brigadeiro. Bom, escuta, Maria. E aí, então, tá tudo bem com você, minha linda? Bem, bem. Então tá bom. Conta pra mim, o que você quer saber? Então, eu assisto sempre o pastor Eliezer e eu estou passando por um momento difícil no meu casamento. E eu gostaria de falar para ele assim, o meu marido, eu tenho 29 anos de casado, é uma pessoa muito quieta, calada, e só que eu descobri que ele mente muito. E a gente está separado agora, porque eu descobri uma coisa assim meio grave. E eu gostaria de um conselho do pastor. Ok. Tá Muito ok, bem. Maria. Beijo pra você, querida. Deus te abençoe, né? Muito bem. Lamentamos que um casamento de 29 anos hoje esteja tão abalado, não é? Mas, dona Maria, eu ainda aposto no casamento, não é? Aposto na restauração do casamento, aposto na recuperação do casamento. Acho que um casamento de 20 anos não deve ser desprezado. Não se deve considerar que terminar uma relação de 29 anos significasse uma libertação. Muito pelo contrário, acho que terminar uma relação de 29 anos significa uma derrota social, uma derrota talvez até da igreja, talvez por não ter sabido dar conteúdo à sua vida e ao seu relacionamento, uma derrota da sociedade por talvez não ter sabido construir no seu marido ou na senhora caráter e estrutura suficiente para esta condição. Mas, permita-me dar alguns conselhos à senhora, dona Maria, e a algum telespectador. Esta questão da dona Maria é muito comum, não é? Os homens tendem mesmo a ser mais silenciosos, menos participativos das questões domésticas. E para o homem, essas questões, esses conflitos com filhos, pequenas brigas, essa correria do dia a dia da casa, essa rotina da casa é insuportável para o homem. É muito raro o homem que consegue lidar bem com isso e que seja falante. O homem, em geral, é mais depressivo, ele está mais preocupado com coisas externas da casa e é próprio da característica masculina isso, não é? São até limitações masculinas, eu não diria nem que sejam benefícios, que têm seus benefícios, mas trazem suas limitações. Por isso, a importância da parceria. Mas, dona Maria, os homens têm um pouco de medo das suas mulheres. Aquilo que parece ser muito poderoso, muito forte lá fora, que xinga o patrão, que ofende os outros, em casa é um cordeirinho, não é? Ele prefere mentir a ter que enfrentar a fera. Ele prefere mentir a ter que confrontar a esposa e talvez ouvir as razões da esposa e talvez até sentir-se culpado porque a esposa tem razão. E muitas vezes, na maior parte, na minha opinião, a esposa acaba tendo mesmo razão porque ela está voltada, assim, para a questão doméstica, para a questão dos filhos. E isso é uma questão muito importante. E muitas vezes o homem se sente negligente nesse aspecto. E o sexto sentido existe? Existe um sexto sentido feminino muito mais aguçado, não é? E às vezes o homem, por causa desta insegurança
e deste medo de participar dos problemas domésticos, ele se ausenta, ele foge deste problema, ele se sente fraco diante destas questões. O homem consegue resolver problemas sérios lá fora, com bandidos, com problemas complicados, violência, etc. E aí, quando ele está diante de filhos de 2, 3 anos, ele se perde, não é? Quando ele está diante dos argumentos emocionais da esposa, ele fica totalmente descontrolado e amedrontado. E acaba, muitas vezes, mentindo, não é? O próprio desenvolvimento do relacionamento, é um relacionamento de 29 anos, muitas vezes produz um desgaste emocional que para o homem é mais difícil de lidar que para as mulheres, que lidam melhor com questões emocionais. E as questões emocionais assustam os homens. Quando a esposa chega em casa, ou o marido chega em casa e a esposa diz, precisamos discutir a nossa relação. O marido começa a suar, as suas mãos começam a ficar molhadas, ele começa a andar para lá e para cá, e ele fica assim, eu vou sair. Tem problema para resolver. Ele vai jogar bola, ele vai pescar, ele vai consertar o carro porque ele tem medo. Não é porque ele não queira. Ele tem medo de ter que enfrentar situações espirituais. E se sente muitas vezes culpado, não é? Razão pela qual muitos homens acabam até mesmo deixando suas casas. Da onde vem este problema? Este problema vem do fato de que o ser humano aprende a viver, ele aprende a lidar com as coisas da vida por modelo. Nós não aprendemos numa sala de aula como ser marido, como ser esposa, como ser filho, como ser pai, como ser mãe, como ser avô, como ser avó. Nós aprendemos em casa a partir de modelos reais, vendo os nossos pais, vendo as pessoas que nos cuidam, lidando com os problemas, e aí então nós aprendemos como é. E depois da Revolução Industrial, século XVI, mais ou menos por ali, e antes, quando havia guerras, os homens se tornaram mais ausentes de suas casas. O homem sai da sua casa para trabalhar. Ele vai para uma empresa que pertence a outra pessoa, para onde os filhos não podem ir, para onde a esposa não pode ligar. E ele não pode, de lá, gastar tempo para resolver um problema emergencial da sua casa. E também não pode ver o seu pai fazendo isso, não é? O filho homem. Então, o que nós temos hoje? Nós temos muitos filhos homens sendo criados por suas mães e que não veem o pai a semana inteira. O pai viaja, o pai está a trabalho, o pai chega tarde, o pai sai cedo. E este menino não está aprendendo a ser pai, não está aprendendo a ser o homem da casa. Enquanto a sua mãe é muito forte, muito presente. Ou essa criança está numa escola. Hoje, muito comum, homens e mulheres trabalham fora e as crianças são criadas em escolas, onde nós temos professoras. E os papéis de pai e mãe, marido, mulher, macho e fêmea, estão se ausentando da vida da criança. Referenciais. Importantes. Referenciais, inclusive, que nos ensinam coisas importantes. Na escola, a professora não pode chorar por causa dos seus problemas. Ela tem que ir ali, se disfarçar, fazer, como minha esposa diz, fazer cara de paisagem, não é? E fazer de conta que está tudo bem e sorrir. Mas em casa, quando o pai está chorando, quando meu pai chorou a perda da minha prima, eu vi meu pai chorando. Um homem, um senhor de mais de 40 anos, de bigode, um homem severo, não é? Muito, muito firme com as suas questões profissionais e domésticas, e de repente ele estava chorando de tristeza porque perdeu a sobrinha, não é? Quando meu pai teve uma crise de ciúmes, eu vi meu pai inseguro por causa de ciúmes. Quando a minha mãe ficou brava com meu pai, eu vi minha mãe discutindo com meu pai. E então eu pude aprender como conversar, como meu pai e minha mãe conversavam. Então, este papel está fazendo falta na vida das pessoas. E os homens hoje não estão sabendo lidar com esse problema. Preferem correr. E as mulheres são mais corajosas para confrontar. Os homens são omissos. Nem sempre. Depois tendem a ser. Depois você responde que eu vou agora para o intervalo, mas a gente volta já já. Eva! É a voz que o quando era muito desagrado. Eu mudei na goma, eu era mais.